indireta, podemos usar esses 2 minutos. Direta. Sim, elas são diretas e breves. Para o Pinheiranda Gomes, eu só punha, e em relação à resposta que ele deu até para o debate de há bocado, que o que a mim me interessava, e para o Pascoais, é saber a razão histórica, digamos, do Pascoais, no sentido do Ortega, não é? E há certo para poder interessar. De qualquer das maneiras, o surgir do São Paulo, não é? Antes do Santo Agostinho, e o Santo Agostinho bastante depois das comemorações dos 15 séculos, não é? Talvez possa significar, e é isso que eu procuro entender, que ele esteja a remar contra a maré. Fazer como que uma contracultura, digamos, dar visibilidade, não àquilo que é o oficial, não é, das comemorações, mas outro. Aqui o professor José Rosa, eu discordo da acusação que faz, digamos, daquilo que critica ao Pascoais, sobre o facto de, portanto, o erro dele seria, não tratou o Agostinho convertido, não é, tratou o outro Agostinho, não é, por uma razão que é esta, é que exatamente também, as biografias do Santo Agostinho, dessas comemorações, elas dão uma parte mínima ao Bispo de Hipona. Portanto, também não o tratam, digamos, talvez dentro da ótica cristã de há maior alegria quando um pecador se converte. E, portanto, importa conhecer, nos céus, é um pecador, não é? Para isso. Ali, para o professor, para o Dr. Pedro Martins, é só um pequeno pormenor, que é este. Muito embora eu não entenda bem o termo teolibertário, embora ele possa corresponder, digamos, ou entender de alguns como, portanto, a Igreja Anarquista de Jesus Cristo, não é? A Igreja de Jesus Cristo anarquista, mas, de qualquer das maneiras, o não anarquista aí talvez tenha razão de ser, não é? Que preferiu pôr o libertário. Porque o anarquista, a meu entender, verdadeiramente dessa época, não é? É o sem Deus nem mestre. E, portanto, quer dizer, não se pode aceitar, quer dizer, dentro dos termos que pôs, quer dizer, a visão de anarquista. É uma portanto, singular. Não sei se querem... Só muito... professor, só uma coisa. Eu não sei se o Pinheiranda Gomes amanhã estará aqui. É só para o ano inscreve. Está bem. Não, mas só isso. O Pinheiranda Gomes... Está bem, mas... Não, Miguel, o Pinheiranda Gomes, não sei se amanhã estará cá. Vocês amanhã têm, é pena não estarem na mesma mesa. Sim, uma comunicação sobre o Dom Carlos, não é? Ora, o Pinheiranda Gomes é especialista no Nuno Montemor, e Nuno Montemor, ao escrever o Flávio, dedica-se exatamente ao Dom Carlos, não é? Embora depois tenha como complemento as cartas desde Alcaide, não é? Do Augusto Castilho, etc. Se puder fazer um comentário, não sei se conhece a comunicação ou o resumo da manhã, não é? Sobre o Dom Carlos. Faço já agora. Em relação ao primeiro ponto, da prioridade de São Paulo relativamente a Santo Agostinho, não há documentação comprovativa. Nós podemos proceder por inferência, nem é dedução, porque a dedução obriga a um jogo sofismático, não é? Agora, podemos inferir, até daquele verbo latim que a gente antigamente no seminário era ao pé dos pés, tunelato. Mas não sabe, uma coisa é certa, meu caro amigo, é que as 13 grandes biografias de santos, São Jerónimo, Santo Agostinho e São Paulo, têm de comum o seguinte: primeiro, o fator arcaico. Ele, Pascoais, preferiu abordar, ou biografar, ou estudar, ou meditar as figuras hieráticas arcaicas. A prevalência, a prioridade do São Paulo relativamente ao Santo Agostinho podemos considerá-la que o São Paulo correspondia melhor no momento às dificuldades pascoais quanto à compreensão da construção do cristianismo. Porque, de facto, o Senhor Jesus foi o fundador da Igreja, não é verdade? Mas o fundador do cristianismo foi o São Paulo.
Aliás, como sabe, os escritos mais antigos sobre a Sagrada Escritura são de São Paulo. Os Evangelhos são posteriores a São Paulo. O primeiro escrito que há do Novo Testamento é de São Paulo, que é a Epístola aos Cristãos de Salónica. Tudo depois é que começaram a surgir os Evangelhos de Marcos, de Lucas. Ele, Paulo, procedeu à sistematização da mensagem de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, nas memórias que São Jerónimo conseguiu descobrir lá no Oriente, quando para lá foi, parecem um bocado dispersos da Escritura, mas não são explícitas, quer dizer, são muito mais desafios e motivações propriamente de doutrina fixa. E o São Paulo o que fez foi pegar naquilo tudo e sistematizar o cristianismo. Daí que se diga que ele é o construtor do cristianismo. E talvez ele Pascoais, quisesse entrar em confronto com o construtor do cristianismo, que poderia, às vezes, parecer a ele, Pascoais, como sendo uma espécie de prisão para Jesus. A Igreja ser a prisão de Jesus. E então, aqui exporia depois o problema que já vinha de antes, e que na escola portuguesa já tinha sido posto por Pedro Viana, que a grande missão da filosofia consiste em devolver a Deus a sua liberdade. Porque nós metemos Deus numa gaiola, como há bocado eu dizia. Engaiolamos. Recusamos o direito de estar em toda a parte. Só pode ficar na gaiola. Isto é quanto ao primeiro ponto, que é viver, é altamente perturbadante. Esperamos por aqui para a gente dormir em paz. A gaiola da ortodoxia. Para a gente dormir em paz. Quanto ao segundo ponto, esqueci há pouco de dizer o seguinte, é que quando a gente ia à Biblioteca Municipal da Guarda a pedir o conselho do confessor, o Santo Agostinho do Teixeira Pascoais, não havia. E o senhor padre, que era diretor da Biblioteca Pública, e que era violinista, um excelente violinista, tocava até nos bailes à noite, no Grêmio Artístico de Santo Ricardo, numa orquestra, dizia, mas tenho aqui uma coisa ainda melhor, e pode lê-la à vontade. E então, davam-nos as duas paixões de São Paulo, do Nuno Montemor. As duas paixões de São Paulo. E o Pascoais leu essas coisas? Que é um excelente livro, que ainda por cima, picado pelos críticos da matéria. Porque o Nuno Montemor pegou na documentação dos atos e das epístolas e da tradição geográfica do Ocidente e fez um romance de Paulo. Um romance. Desde a conversão de Saulo a Paulo, até depois ao martírio em Roma. E, diversamente o que aconteceu com outros romances, por exemplo, com o romance da Virgem Nossa Senhora, a Virgem, que é a melhor obra dele, é a Virgem, que é a Nossa Senhora. Foi que ele inventou. A Virgem Nossa Senhora não tem vida nenhuma. No Evangelho, ela aparece 3 ou 4 vezes, diz 3 ou 4 palavras e nunca mais ela falou. É uma mulher muda. Mas, no caso de São Paulo, não, ele tinha os textos. E, claro, romanceou. Resultava, a Brutéria picou-se, porque ele, no Montemor, transcrevia frases inteiras de São Paulo, sem citar o ciclo e sem pôr o texto em traço. É o formalismo religioso. Era o formalismo. Era o que eu tinha a dizer, havia para de São Paulo. Que o Nuno Montemor, segundo eu julgo saber, escreveu para combater um pouco o negativismo do São Paulo Pascoais. Ele quis apresentar um São Paulo mensageiro da esperança e da paz e da bondade, né? E não o homem angustiado como de Saulo. Tem sentido a contracultura no Pascoais. Enfim, para ser bastante sintético, porque isto daria para discutir muito, eu diria o seguinte.
Eu acho que essas considerações, as comemorações em 1930, a obra do Louis Bertrand, a edição das Confissões em português, o Solilóquia, a reação ao certo catolicismo, tudo isso são, a meu entender, pura espuma. Essa erudição histórica é importante, mas uma vez essa erudição colocada, está tudo ainda por fazer, tudo por fazer. Até diria, seria apocar excessivamente a obra, colocá-la como uma espécie de determinismo histórico, diz, bom, ele escreveu... Não, esta obra pode ter tido muitas, diríamos, pretextos, isto e aquilo. Agora a obra arranca de um coração a outro coração. Se os corações se pudessem traduzir, isto é de um coração a outro coração. Por isso eu diria, tudo isto é importante, se fôssemos ver, aliás eu discordo inclusive da leitura, mas porquê? Porque efetivamente não me parece que essas comemorações de Guia Grande de Santo Agostinho fosse em relação ao pecador, pelo contrário, até se ocultava a última parte do livro 10º das Confissões, onde Agostinho relata os sonhos eróticos noturnos que tinha, outra coisa assim do género. Portanto, se formos ver a iconografia da época, era o bispo hierático, com aquela coisa toda à mitra, aquilo tudo, quer dizer, a Igreja procurava cavalgar uma certa ideia. Portanto, mesmo desse ponto de vista, eu estaria em desacordo. Mas não é esse o problema. O problema é mais fundo. É que esta obra não é compreensível simplesmente como resposta. Há um outro pulsar mais fundo aqui. É assim, o Santo Agostinho, como o São Paulo, são escritos que se passam dentro da alma. Não tem nada a ver com o tempo, nem com o lugar. Não são temporais nem locais. Não têm sítio nem tempo. Passam no domínio da alma. Mais nada. Para a última resposta. No sentido diferente de espírito, que há bocado depois? No sentido da alma diferente de espírito, que há bocado depois? Diferencia o corpo, alma e espírito. Ficamos na alma. Porque o espírito é habitual. E a gente já estamos cansados. Bom, eu queria só agradecer a questão que me pôs, que é porque ajuda a clarificar um ponto que eu não tive a oportunidade de desenvolver nesta comunicação e que irei fazê-lo nas atas. De facto, a palavra anarquismo tem uma conotação histórica e teórica que não é confundível com a corrente libertária na filosofia portuguesa. E basta irmos ao texto, se calhar o texto fundamental, inaugural, que é um capítulo do Brasil Mental, em que o Sampaio Bruno admite que a meta é, de facto, a de uma sociedade anarquista ou libertária, mas, ao contrário do anarquismo clássico, ele vai diferi-la no tempo, no porvir. Por isso é que eu disse que era uma realidade remota. Por outro lado, é evidente que, pressupondo no conceito Deus ou teísmo, isso briga com a etimologia da palavra anarquismo, não é? Porque anarquismo é a negação do princípio. Daí eu ter preferido, e lembro-me que na altura discuti isto. E não pode entrar a moral depois, porque o anarquista defende a irresponsabilidade do indivíduo, só aí é que ele é soberano. Só na esfera do social é que há responsabilidade, portanto, moral. Não, aliás, mas o Pascoais não anda muito longe disso. Quando distingue claramente a questão social e sobretudo económica da liberdade de pensamento, da liberdade filosófica, por aí fora, e como vimos diz que é bom este choque de ideias, não é? Mas penso que a expressão libertário é mais apropriada para estes pensadores da filosofia portuguesa que andam por aí. Bem, foi o último painel. Não sei se a Sofia quer já dar informações amanhã ou dizer alguma coisa. Não, portanto, é agradecer a vossa resiliência, mas também com este painel de oradores facilmente são persuadidos para ficar. Portanto, ficaríamos aqui em diálogo. Sim, é dia. Portanto, amanhã estão todos convidados para no fundo, desfecho deste programa triádico e... Começa às 10h30. 10h30, recomeça ao meio-dia, fecha com o Oliveira Martins, salvo erro, às 6. Sim, por volta das 6, 6h30. Sim. Pronto, obrigado. Boa tarde. E até amanhã.